everybody. Welcome to our English class. Teacher Michelle here. Olá, pessoal. Professora Michelle aqui mais uma vez. Bem-vindos à aula de inglês. Nosso conteúdo de hoje são os possessives. Vamos falar de pronomes e adjetivos possessivos, tá? Prestem bastante atenção porque esse conteúdo ele gera um pouquinho de confusão em relação a essa utilização de quando que nós expressamos o caso possessivo ou a ideia de posse em língua inglesa. Caso possessivo é o uso do apóstrofo S, que nós vamos ver futuramente. Hoje o nosso foco são os pronomes, tá bom? Então, olha só, quando a gente fala de adjetivo e pronome possessivo, nós estamos falando de posse, né? Alguém, alguma coisa, possui outra coisa, um objeto. Então, aqui vocês têm a representação da posse de várias coisas por um possuidor. Nosso conteúdo de hoje ele vai estar distribuído da seguinte forma. General Overview, que é uma visão geral sobre o nosso assunto. Vamos explicar um pouquinho qual é a diferença do adjetivo para o pronome. Os dois indicam posse, mas existe uma diferença gramatical. Vamos falar especificamente dos possessive adjectives, que são os adjetivos possessivos, os pronomes possessivos, e aí a gente vai para os exercícios para ver um pouquinho na prática esse conteúdo, ok? Então, let's go, vamos lá. General Overview é essa visão geral do contexto, tá? Do nosso conteúdo. Então, primeiro nós temos the possessive adjectives and pronouns are used to indicate possession ou ownership. Ownership e possession é a mesma coisa. Significa posse ou propriedade, tá? Então, o que está dizendo? Os adjetivos e os pronomes possessivos são utilizados sempre que você quer indicar a questão da posse ou da propriedade, tá? E aí, o que é importante a gente observar nesse conteúdo? O que é um adjetivo e o que é um pronome? É essa diferença que vai dar para vocês uma melhor compreensão sobre o nosso assunto, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho da morfologia. Adjetivo são palavras que dão característica, palavras que dão qualidade, que é aquele conceito que a gente aprendia antes. Que tipo de qualidade ele vai dar? De posse, tá? Então, para você dar qualidade ou característica a alguma coisa, sempre tem que estar acompanhado de um nome, que é o substantivo. Bom, então, o adjetivo possessivo sempre vai vir acompanhado de alguma coisa, ele sempre vem junto de um nome. No caso, o pronome possessivo, o que é um pronome? Nós vimos numa outra aula sobre os pronomes pessoais. Os pronomes são aquelas palavras que substituem ou complementam um nome. Tá? Então, pronome sujeito substitui o sujeito da frase, pronome objeto substitui o objeto. E agora, no caso, o pronome possessivo, ele vai substituir o nome ou o substantivo, mas ele vai continuar indicando a posse. Tá? Então, essa diferença entre o que é um adjetivo e o que é um pronome é que vai te ajudar a saber quando você usa o adjetivo e quando você usa o pronome. Bom? Outro ponto, tá, da revisão geral. Both indicate the same thing in Portuguese language. Ou seja, em português não tem diferença se é adjetivo possessivo ou se é pronome possessivo. Em português vai ser meu, minha, teu, tua, dele, dela, nosso, aqueles mesmos pronomes que nós utilizamos para indicar a posse. They must agree with the possessor or the owner. Então, eles sempre concordam com o possuidor ou o dono, né? A quem você se refere na frase, que é o sujeito possuidor. É ele que possui alguma coisa. They do not inflect in number and gender to agree with the noun. Então, em português, o que a gente faz? Nós concordamos o adjetivo possessivo com a coisa que nós possuímos. Minhas casas, meus cachorros. Então, eu concordo masculino, plural, masculino, singular, feminino, plural e assim por diante. No inglês, isso não acontece. Tá? Adjetivo possessivo e pronome possessivo sempre vão ser invariáveis. Ele não vai mudar se a coisa possuída, se o objeto, ele é singular, plural, masculino ou feminino. A concordância vai acontecer apenas com o sujeito. Quem é o possuidor? É o possuidor que vai te determinar se você vai usar primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, singular ou plural, ok? Então, continuando, vamos especificamente ver os adjetivos possessivos. São sempre, always, used with a noun.
Então, aquilo que eu falei anteriormente, adjetivo dá característica ou qualidade. Então, para ele qualificar, tem sempre que vir acompanhado de alguma coisa. Então, os possessive adjectives, esse PA que indica os adjetivos possessivos, sempre vem junto de um substantivo, tá? They qualify the noun. Eles dão a qualidade de posse para o substantivo. Olha os exemplos. I have a car. Eu tenho um carro. Se eu tenho carro, my car é meu carro. It's black. Meu carro é preto. He has a house. Ele tem uma casa. Se ele tem uma casa, a casa é dele. Então, por isso que fica his house. His house is beautiful. A casa dele é bonita. Então, observem que aqui, ó, o que está em negrito, tá? E sublinhado, são os adjetivos possessivos. E o que está destacado é o que eles possuem. O carro é o objeto que está sendo possuído nessa frase. A casa é o que está sendo possuído nessa frase. Então, você observa esses exemplos, tá? My, porque o possuidor é a primeira pessoa. His, porque o possuidor é a terceira pessoa. Então, sempre para você escolher qual você usa, você tem que observar quem é o sujeito da frase, ok? Olha a lista, a tabela, tá? O que nós temos aqui nesse caso? Os pronomes sujeitos, que são as pessoas que praticam a ação, que desempenham a função de sujeito na frase. Primeira pessoa do singular, segunda, as nossas terceiras pessoas do singular, ele ou ela, e ele ou ela para coisa, objeto ou animal. E aqui o plural, nós, vós ou vocês, eles ou elas. Tá? Olha os adjetivos possessivos correspondentes, para você determinar sempre a concordância. Sujeito, adjetivo correspondente. My. O que significa my? Meu, minha, meus ou minhas. Então, 4 palavras em português, no inglês é uma só. Tá? Então, por isso que eu mencionei anteriormente, os adjetivos possessivos não flexionam. Ele não vai para o plural, ele não vai para o feminino, ele não vai para o masculino. Não importa se o substantivo que ele está acompanhando tenha uma flexão, ou de número ou de gênero, tá? Sempre fica do mesmo jeito. Segunda pessoa, your. Por isso que a gente aprende, what is your name? Qual é o seu nome? Tá? Esse seu se refere à segunda pessoa, a você. Para ele, pessoa, his. Para ela, pessoa, her. Quando quem possui é it, né? Um animal, por exemplo, o animal tem uma casa. A casa é dele, a casa é do cachorro, a casa é dele. Então, nesse caso, é its, tá? Porque não é uma pessoa. Plural, nosso, nossa é our, vosso ou seu, suas, your, e deles, aí não importa deles se é pessoa, se é objeto, se é coisa, se é animal, tudo fica there, tá? Então, esses são os nossos adjetivos possessivos. Aqui, no caso das traduções do seu ou sua, você tanto pode usar no singular ou no plural, considerando o contexto em que está sendo apresentado. Tá? Exemplos. My dog has its bed. Tem 2 adjetivos possessivos. Meu cachorro, que o cachorro pertence a mim, a primeira pessoa, e its bed, porque a cama do cachorro é a cama dele. Então, observa que os 2 são utilizados fazendo referência a possuidores diferentes. Bom? Her dress is green. O vestido dela é verde. O vestido é o substantivo, dela é quem possui o vestido. Tá? Vocês também devem ter observado que o adjetivo possessivo sempre vem primeiro. É o adjetivo primeiro e o substantivo depois. E isso é uma característica do inglês. Palavras que dão qualidade, os adjetivos, sempre vêm antes do que eles estão qualificando. Sempre vem antes do substantivo que está recebendo a característica. Your houses are beautiful. As suas casas são bonitas. As casas de vocês. Their cats are cute. Os gatos deles são fofos. Então, é uma forma que você tem de expressar a posse. Os gatos pertencem a eles, por isso que é o gato dele. Our school is big. Nossa escola é grande, fazendo referência à escola que pertence a nós, a escola em que nós estudamos, por exemplo. Tá? Já os pronomes possessivos, que já é uma outra classificação, lembrando que
tanto adjetivos possessivos quanto pronomes possessivos em português significam a mesma coisa, meu, minha, seu, sua, os pronomes possessivos vão substituir o nome, tá? Adjetivo acompanha o nome, pronome substitui. Então, são palavras diferentes, por isso que às vezes gera um pouquinho de confusão na língua inglesa para português. Inclusive, falantes nativos têm essa dificuldade. Possessive pronouns replace, eles substituem os nomes. Por isso, eles são usados sem nenhum tipo de acompanhamento. Eles são usados sem substantivos. Olha o exemplo. Your car is black. Seu carro é preto. Carro que pertence a você é preto. Your car é um adjetivo possessivo que está acompanhando a palavra carro. Mine is blue. Mine significa meu. Meu o quê? O carro, tá? Então, percebam a diferença. Nessa primeira parte, eu tenho o adjetivo possessivo mais o nome. Nessa segunda, eu tenho só o pronome. Ele está substituindo o que é possuído, né? O objeto em que se tem a posse. His house is big. A casa dele é grande. Theirs is small. Theirs faz referência a deles. A deles o quê? A casa. Tá? Então, os pronomes possessivos em inglês, eles sempre vão ser utilizados quando você já fez referência ao objeto, a alguma coisa que está recebendo essa característica de posse. Tá? E você escolhe utilizá-lo justamente para não repetir aquele mesmo substantivo, evitar a repetição. Olha a diferença agora dos pronomes possessivos. Pronomes possessivos, a mesma coisa. Cada sujeito, cada pronome pessoal tem o seu correspondente. A tradução é idêntica. Meu, minha, meus ou minhas. A única diferença é que, às vezes, no português, a gente adiciona um artigo definido antes. O meu é novo. O dela é velho. Tá? Então, a gente coloca esse o ou a para dar ênfase e dar essa ideia do uso do pronome. Então, na primeira pessoa, mine. Na segunda, yours. Então, a diferença é que tem um Szinho aqui, ó. His, hers, its, ours, yours e theirs. Sempre que você vê o Szinho aqui, ó, nesses pronomes, é porque é o pronome possessivo e não o adjetivo possessivo. A diferença é para his e its, que fica igual. Não importa se é adjetivo ou se é pronome. É a mesma palavra, significa a mesma coisa. Bom? Mais exemplos. This bike is mine. Essa bicicleta é minha. Quer dizer, ela me pertence. Por que eu não usei o my? Porque bicicleta foi mencionado antes, foi mencionado anteriormente. Então, o pronome possessivo é utilizado para substituir esse nome que já foi citado anteriormente. Her dress is green. Yours is red. O vestido dela é verde. O seu é vermelho. O seu vestido, tá bom? Mas como eu não citei o substantivo, aí eu estou usando o pronome. Those books are ours. Aqueles livros são nossos. Aqueles livros nos pertencem. These shoes are his, not theirs. Estes sapatos são dele e não deles, tá? Fazendo essa distinção. Aqui, dois pronomes possessivos. O substantivo, que é o objeto que eles possuem, sapatos, foi mencionado anteriormente. E aqui eu faço a referência, então, aos pronomes possessivos, tá bom? Então, vamos ver. Qual é a diferença entre os dois? O que é importante a gente observar? Os adjetivos possessivos sempre vêm acompanhados de um substantivo. É o adjetivo mais o substantivo. O pronome possessivo não acompanha nada. É sempre ele sozinho, no noun, sem substantivo, nenhum substantivo. Tá? Aqui nós temos aquela tabelinha, né? Os mesmos adjetivos que já foram citados. My, your, his, her, its, our e their. Não apareceu your aqui porque é o mesmo pronome do segundo exemplo. E aqui embaixo nós temos mine, yours, his, hers, ours e theirs. Tem uma observação, porque normalmente quando você está falando de coisas que são possuídas por animais, por exemplo, você evita a utilização desse pronome para terceira pessoa não humana, tá? Para não
pessoa usando o its. Mas se você usar, não é errado, tá bom? É só porque você evita isso para não correr um erro, um vício de linguagem, alguma coisa nesse sentido. Tá? Aqui eu coloquei para vocês não confundirem, um erro muito comum que acontece em relação à utilização dos adjetivos e pronomes possessivos e das contrações. Tá? Quando vocês estudaram o verbo to be, vocês devem ter visto, por exemplo, o uso do apóstrofo. Né? Professor, o que é o apóstrofo? É aquela vírgulazinha voadora que a gente coloca sempre para substituir alguma coisa. Então, por exemplo, I am fica I'm. Tiro o A, coloco o apóstrofo e fica I e o M sozinho. As contrações servem para diminuir, né? Para reduzir o tamanho daquelas construções e daquelas palavras. Então, a questão de você usar os adjetivos possessivos é você evitar confundir uma contração. Então, por exemplo, your, you are contraído, com o your, que é o adjetivo possessivo. Tá? Então, as contrações é o apóstrofo. Tá? E os adjetivos possessivos não tem contração, é a palavra completa. Por que acontece a confusão às vezes? Porque a pronúncia é igual. Você fala do mesmo jeito. Your, que é you are contraído, você é ou você está, e o your, que é o adjetivo possessivo, tá bom? Então, a gente evita essas confusões em virtude do som ser idêntico, do som ser parecido. Isso acontece com o your e acontece também com o there, tanto na segunda pessoa quanto na terceira pessoa, bom? Vamos praticar um pouquinho, vamos ver alguns exercícios, tá? Então, esse daqui, traduzir para o inglês. Tá? Então, o que a gente vai estar utilizando? Quem é o possuidor? O que esse possuidor possui? Tá? Então, Douglas e seu pai. Nome próprio, a gente não traduz, então vai ficar igual. Douglas and, esse seu é o pai do Douglas. Então, tem que ser his father. Tá? Então, Douglas and his father. Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem é colocar Douglas and your father. Só que your father seria o seu pai, o pai de você, para você que está assistindo e acompanhando essa aula. E não é esse o exemplo. O pai é do Douglas. Então, Douglas and his father. Outro exemplo, Mary e a sua irmã. É a irmã da Mary. Então, Mary and her sister. Her, porque se refere a ela. A cidade e a sua população. Esse sua se refere à cidade. The city and its population. Its, porque cidade não é uma pessoa, tá bom? Tá no singular, eu posso substituir cidade por ela, mas aqui eu vou utilizar esse ela como it. Tá? Os meninos e seus brinquedos. The boys and their toys. Esse their se refere a eles, tá bom? Outro exemplo, outro exercício para a gente ver mais a aplicação desses exercícios. Aqui é só para você modificar os pronomes. E o que você vai ter que observar? Se nesse caso eu uso o adjetivo possessivo ou o pronome. Professora, como é que eu vou saber? Se tem o complemento, se tem o substantivo, você vai usar o adjetivo. Se não tem o substantivo, você vai usar o pronome. Nesse caso, shoes, sapatos. My shoes are brown. Meus sapatos são marrons. Os teus são brancos. Yours are white. A família dele é rica. His family is rich. A dela é pobre. Hers is poor. Tá? Penúltimo. Susan went to house, para a casa dela. Susan foi para her house, a casa dela. And Henry went to his, foi para dele. What is your name? O teu nome, o seu nome da segunda pessoa. What about theirs? Tá? Os deles, os nomes das outras pessoas, das terceiras pessoas, aí eu vou usar theirs. E aqui eu usei your, porque está acompanhando o nome. Ok, pessoal? Por hoje é só. Essa é a nossa aula. Estudem, fiquem bem, se cuidem. Bye, bye.